Vamos cantar Rude Cruz, cereja, lembrando daquele dia no Calvário, aonde tudo foi consumado ali. Aleluia. Oh Deus, me ajude a seguir, Pai. Sim, Deus. Oh Deus, levando também a minha cruz, Pai. Obrigado, Jesus. Rude cruz se erigi, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. 302 dinários. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos levantar as mãos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ajude-me a chegar até por uma coroa trocar. Pastor, por favor. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado por essa cruz. Obrigado pelo que ela representa, que o Senhor passou por nós com essa cruz, carregando sobre seus ombros, e sobre ela foste pregado. Obrigado, meu Deus, porque ela ainda significa muito, pois foi a cena da cruz que nos trouxe aqui, e é por causa disto que aqui estamos, e não conseguimos desistir disto, porque compreendemos o significado disto, expressando o seu precioso amor por nós. Eu cada dia quero considerar, juntamente com esta igreja, receber o seu perdão em minha vida e deixar Ele operar em mim, oh sim, toda a obra de redenção, de libertação, de alegria, de paz e de companheirismo com o Senhor, de comunhão contigo, meu Deus.
No nome de Jesus Cristo nós oramos, agradecendo e dando boas-vindas ao Espírito Santo, e dando boas-vindas à sua presença. No nome de Jesus Cristo nós agradecemos, nós oramos, aleluias, amém. Graças a Deus, uma boa tarde com Jesus, a todos os irmãos. Não tem palavras para descrever o significado, de uma reunião como esta. O valor que isto traz, que isto tem para a igreja, para todos nós, Antes de ler a palavra, já foi dado as boas-vindas, mas quero reforçar as boas-vindas à família do irmão Pires, que está aqui conosco esta tarde. Amém. E também comunicar à igreja a decisão e o desejo do coração da irmã Josi de voltar a congregar, Aleluia. E estar conosco na comunhão, no companheirismo. Aleluia. E damos as boas-vindas à irmã Josi e a todos que desejarem, Glória a Deus. Mas ela oficializou hoje isso no escritório, então ela estará na comunhão desta igreja. Amém. E em breve creio que veremos todos, Amém. Wagner, irmã Elaine. Cada vez que eu vejo a irmã Elaine, eu nunca me esqueço da história do machado, Lembra, irmã Elaine? Eu contei uma historinha uma vez que um pastor tinha dito que em ovelha a gente tinha que bater de machado. Aí a irmã limpava a igreja naquela época, morava ali, Ela disse, ai pastor, eu vou olhar todos os caras aqui, todos os cantos, para ver se o senhor não tem um machado aí. Eu vou olhar tudo para ver se o senhor não tem um machado aí, Que coisa, Então, quando eu vejo a irmã, quando eu vejo um machado, eu me lembro, Era só uma brincadeira, Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguns irmãos não vieram, a gente entende a razão. E os que vieram serão também abençoados, todos serão, mesmo os que não puderam vir. E estamos orando para Deus estender sua mão e fazer tudo isso passar, Amém. Para que ninguém mais precise ficar assim, se resguardando, enfim, que tudo isso possa passar, Amém. Mas vamos aproveitar que vocês estão em pé e ler a palavra do Senhor em Salmos 133. Salmos 133. Eu olhei para o lado, vi só o irmão Hilder. Sua esposa não veio? Não veio. Pois é coisa rara a irmã faltar, Normalmente nas quarta-feiras ela vem sozinha com os meninos, Salmo 133. Aleluia. Aleluia. Não que a gente não sinta a falta dos outros, Mas quando tem uma pessoa que vem sempre, então quando você não vê ela, Mas aqueles irmãos que já costumam de vez em quando estar faltando, então já quase que não é uma novidade, Eu digo isso com bom sentimento, Todos entendem? Amém. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe a sua palavra, pode assentar-se. Graças a Deus, eu creio que estamos com os nossos corações sedentos e já preparados para ouvir a palavra de Deus. Amém. Certamente todos estamos com saudade desse momento, de poder se assentar em um companheirismo cristão e ouvirmos a palavra de Deus. Creio que em breve, eu repito, tudo isso estará passado. Amém. E aí nós vamos poder sentar tudo mais juntinho, E sem
essa máscara, né? Vocês aí, fica difícil ficar pregando com ela, né? Mas tudo isso vai passar, né? Amém. Esse distanciamento social que eles trouxeram para nós, que tudo isso trouxe, isso bate bem de frente contra todos os nossos princípios como cristão, né? Eu disse na quarta-feira, o cristão costuma abraçar-se, apertar a mão. Nos dias de Paulo, eles tinham o ósculo santo, que era um beijo no pescoço, né? Quando se encontravam os varões. E nós temos a nossa ceia, e aí temos o lava-pés, e nisto não pode nem sequer apertar a mão, que de lá encostar, né? Lavar o pé do irmão. Quer dizer, tudo vem para romper, né? Para afastar, né? Então, nós temos que usar nossa fé. Usar nossa fé e buscarmos de Deus o seu favor, cumprindo, obedecendo sua palavra. Aleluia. Eu creio que isso é feito pelo povo de Deus, né? Aleluia. Nós entendemos perfeitamente o momento, as restrições, mas em nosso coração, isso que eu quero dizer, o nosso espírito não é isto, né? Amém. A minha esposa, vou contar, viu, irmã Elaine, quando ela viu você ali, ela disse, eu vou abraçar a irmã, não quero nem saber, né? E sem máscara ainda, né? E estava com saudades, né? Amém. Porque é isso que está no nosso coração, né? Aleluia. Ver um irmão, né? É abraçar ele, né? E aí o menininho do irmão Jerry chegou, faceiro na minha volta, aí eu fiz assim com o dedo, é só assim, ó, só encosta a ponta do dedo, né? Brincando com ele, né? Essas coisas, né? A gente brinca em meio de tudo isso, né? Porque nós sabemos que o Salmo 91 é para a noiva. Amém. E Deus guarda a nossa tenda, guarda a nossa vida, a nossa casa. E nós não precisamos temer, porque nós temos promessa, né? Pegarão em serpente, não lhes fará dano algum. E isso não quer dizer que nós vamos sair chutando capoeira, procurando serpente. Mas se acontecer um acidente, Deus vai nos guardar. Amém. Aleluia. Eu quero falar essa tarde sobre união. Veio isso no meu coração essa semana, e eu estava meditando nestes salmos, em alguns parágrafos das mensagens do profeta, também nas cartas de Paulo, e ontem compartilhei já um pouco disso com os irmãos ali em Novo Hamburgo, na reunião que tivemos. Eu estava meditando por que o salmista expressou isso neste salmo, dizendo, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É algo lindo de se falar, e existem muitos sermões pregados sobre união. É muito lindo de se falar sobre união, é muito lindo de se falar e gostoso de se falar sobre união, sobre amor, mas como eu tenho dito, são temas que não é apenas para ser falado. É verdade. Somos desafiados como seres humanos finitos e fracos que somos, a pôr isto em prática. Porque muitas vezes isso nos contraria nosso modo de ver, de pensar. E situações acontecem nas nossas vidas, entre nós e outras pessoas, e somos provados. Somos provados na hora de exercer o amor, somos provados na hora de querer nos unir, porque existem as diferenças entre nós. Aleluia. Então, vê, o valor da união, ele é tão grande, que o próprio diabo precisa de união no seu exército de demônios. É verdade. E o Senhor Jesus disse que Satanás não expulsa Satanás. Porque se uma casa estiver dividida,
como que ela vai subsistir? Se o reino do diabo estiver dividido, ele não vai alcançar os seus objetivos malignos. Então, Satanás sabe que a união, ela faz a força. A união do seu exército de demônios, subjugados à liderança dele, ele vai conseguir, então, realizar os seus propósitos. E o diabo trabalha com os demônios nesta linha. Traça seus planos e tem os demônios sobre suas autoridades, sujeitos a ele, para fazer o mal, para espalhar o terror, para destruir. A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E você observa quão unidos são quando se trata de fazer o mal. Então, o diabo sabe que é uma ferramenta poderosa, é a união entre as pessoas em seus objetivos, quando elas estão unidas. Não importa o tamanho do grupo. Talvez por esta razão o profeta disse, Deus não conta os seus. Aleluia. Ele pesa os seus. Amém. Ao contrário do diabo, o diabo conta os seus. Porque ele gosta de impressionar dizendo, eu tenho tantos. Mas Deus não conta os seus, ele pesa os seus. Deus pega um pequeno grupo de irmãos unidos. E Deus estremece a terra com esse pequeno grupo. Se um casal está unido no mesmo propósito, você observa que aquele casal prospera. Se eles estão unidos na hora de educar os filhos, se o pai corrige, a mãe assina embaixo. Mas se o pai corrige e a mãe vai passar a mão na cabeça, ela passa uma ideia de que ela é mais boazinha, mais compreensível, e que o pai, né? E então ela divide a preferência do filho. O filho sempre vai correr para o lado dela na hora da correção. Mas se o casal é unido, vê, e um corrige, o outro assina embaixo. E se houve excessos, o casal conversa separado, não na frente dos filhos. Porque se o casal briga na frente dos filhos, o lar será um lar dividido, desunido. Então, começa pelo lar, começa pelo casamento, começa pela família, porque a igreja ela é formada de famílias. E se a família estiver unida, vê, os Bran, eles eram unidos. Não que eles não tivessem alguns arranhões entre eles. O irmão Bran disse, nós, dentro do pátio, nós até tínhamos alguns problemas, eu e os meus irmãos. Mas quando saíamos na rua, se alguém mexesse com um Bran, se alguém batesse num dos meus irmãos ou em mim, todos os Bran caíam em cima. Aleluia! Então, se o rebanho de Deus é unido, quando uma ovelha está ferida, o que as outras têm que fazer? Você observa no mundo animal, os animais pregam para nós a natureza. Você observa os búfalos, por exemplo, ali na África. Eles andam em grupos unidos. E normalmente eles têm um que é o líder, que é o mais forte, que fica ali como que protegendo eles. E eles têm os filhotes. E então, quando os leões estão na espreita e vêm para atacar, eles mantêm os filhotes no meio e fazem uma muralha em volta, unidos, se protegendo, um ajudando o outro. E quando os leões conseguem pegar um e ele começa a gritar por socorro, vem todo o grupo em cima. E muitas vezes os leões se veem em apuros quando não saem feridos pelos chifres e até mortos ficam. Por quê? Porque quando eles se unem, eu já vi muitos documentários, quando eles se unem, os leões não conseguem, têm que desistir. Mas quando eles estão mais sozinhos, mais dispersos, longe do grupo, fica mais fácil. Quando a igreja está unida em um mesmo espírito e em oração, quando a igreja realmente está unida, não apenas exteriormente abraçando-se e tudo no mesmo lugar, mas unida em um mesmo propósito, em um mesmo espírito. Vê, o que é preciso para rachar uma grande tora? Basta apenas um cunho.
se coloca um cunho naquela pequena fresta e então começa a bater. E vai batendo lentamente, vagarosamente, e aquela tora vai se estralando e se rachando. Verdade. Até que se rompe. E atitudes e palavras são como cunhos quando elas vêm ungidas por um espírito errado. É verdade. Um conselho errado é como um cunho para dividir. Uma interpretação errada da palavra de Deus é como um cunho para dividir. E é por isso que você vê hoje grupos de todos os tipos, todos lendo a mesma palavra, a mesma mensagem, e dizendo ser todos noiva do Cordeiro, e dizendo-se todos irem para o céu. Mas houve cunhos de interpretações, de ideias. Houve cunhos de arrazoamentos. Por isso o salmista vem e diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém. Quando o Espírito Santo desceu na igreja primitiva, o que foi que ele fez? Você não vê e não temos registro na Escritura e nem na história dos apóstolos pregarem e ensinarem que os irmãos mais ricos tinham que vender o que tinham e trazer o dinheiro para os apóstolos, para eles repartir com os que não tinham nada. Porque havia irmãos passando necessidade ali na igreja primitiva. E havia outros que eram ricos, que eram bem de vida. E sem pregação, pelo mover do Espírito Santo, alguns desses irmãos começaram a vender seus bens e trazer o valor para que os apóstolos socorressem os que tinham necessidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque quando há união, não há ninguém passando por necessidades. Mas para ver essa união, nós temos que ser tecidos pelo mesmo Espírito. O profeta disse: se essa igreja pudesse ser tecida pelo mesmo Espírito, não haveria um enfermo no nosso meio, não haveria um débil no nosso meio, não haveria um fraco no nosso meio. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós podemos sim ter opiniões diferentes, porque somos seres únicos, gostos diferentes, pensar diferente em muitas coisas relacionadas a esta vida aqui. Mas quando se trata da palavra, quando se trata do companheirismo, nós só temos um caminho a seguir. Nós só temos um absoluto. Nós só temos um alvo a olhar. E então eu terei que deixar um pouco as minhas ideias, para que eu possa viver em paz com os meus irmãos. Eu não posso ser, como pregamos um tema em um dos cultos passados aqui. Lembra aquele culto que pregamos? Eu sempre fui assim. Há momentos na vida que eu vou ter que deixar de ser assim. Porque às vezes a pessoa quer que os irmãos se ajustem a ele, se adaptem a ele. Mas ele não está disposto, ela não está disposta a se ajustar, a se adaptar. Ela não quer ceder, ele não quer ceder. E todos nós teremos que ceder, se nós quisermos viver em união. Todos nós teremos que ceder. No casamento, se não ceder os dois lados, não haverá unidade no casamento. Não haverá. Não adianta dizer: essa mulher não tem jeito, essa mulher não me entende. E você já procurou entender ela? E você já desceu um pouquinho para entender ela? E você já teve a graça de sentar e de ouvi-la dizer o que ela pensa? Ou ela nem sequer pode falar?
união. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é em união, como dizia o pastor João Manuel. Não é em união, se unhando um ao outro. É em união. Dois irmãos unidos, mesmo tendo diferenças, de uma forma ou de outra, não tem como ser iguais. Nem mesmo os gêmeos são iguais. Mas se eles são unidos, pode vir interferência de todos os lados. Bater num contra o outro. Eles são unidos e nada vai separá-los. Pensa numa igreja unida. Pensa num ministério unido. O diabo sabe que se nós estivermos unidos, ele não poderá nos deter. Mas se ele conseguir nos desunir, a torre vai parar de ser construída. Eles estavam construindo uma grande torre depois do dilúvio. E Deus olhou dos céus e disse: eia, não será nada impossível para o homem do que ele quer fazer. Porque agora eles estão todos focados nessa torre. E estão unidos em torno dessa torre. Todos só falam na torre. Todos só pensam na torre. Todos só querem ver a torre pronta. Eu terei que parar essa torre. Então eu vou confundir a língua deles. Eu vou fazer eles falar diferente, um idioma diferente. Vai pedir pedra, vai subir pau. Vai pedir areia, vai subir água. Você vê o que divide as pessoas? É o idioma diferente. É o falar diferente. É o doutrinar diferente. É a pregação diferente que divide as pessoas. E esse problema começa nos ministros. Os próprios ministros não se unem. Meu Deus. Não há união. Não há. A verdade é esta, não há. O profeta tentou uni-los. O profeta tentou trazer todos para debaixo de suas asas. Ele tentou de todos os meios, mas eles tinham seus dogmas já estabelecidos, seus credos, suas ideias, seus conceitos, e se uniram em torno daquilo, mas mesmo ali entre eles, eles ficavam às vezes rangindo os dentes uns com os outros. E é por isso que tem tanta divisão, e temos tantas igrejas, e tantas coisas. Por isso o salmista disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes. Aleluia. Você já viu como é que eles faziam? Pegavam um jarro de óleo, quando iam ungir, e derramavam na cabeça. E aquilo descia assim pelo rosto, pela barba, em abundância. E banhava, vinha para a roupa deles. É como óleo precioso que desce. Essa união banha você. E tudo que você quer é encontrar o seu irmão. É ter companheirismo com ele. De que forma, pastor? Em torno de um dogma? Em torno de uma ideia? Não, em torno da palavra. Debaixo do sangue derramado, que é o lugar provido por Deus. O único lugar para termos companheirismo é debaixo do sangue. Aleluia. Aleluia. Oxalá que o Espírito Santo possa fincar isso na tua alma. Aleluia. Aleluia. Porque haverá uma identificação. As aves da mesma plumagem vão se encontrar. Verdade, obrigado, Senhor. E elas vão se entender. Há algo nelas. E elas vão voar junto. O irmão Branco disse: um bando de abutres se reúne e tem companheirismo aonde? De volta de uma carcaça podre. Mas você não pode ver ali as pombas. Porque se a pomba sentar ali, ela vai perecer. Ela não tem fel.
Mas você vê ela lá no campo, junto com as outras, comendo trigo. E você vê os filhos da palavra, tendo companheirismo aonde? Em torno da palavra. Você é filho da palavra. E não que você queira fazer pouco caso das denominações. Não. Mas se você é filho da palavra e você teve revelação da palavra, você não consegue ter companheirismo com uma metade palavra. Mas você quer ter companheirismo com toda a palavra. Porque você é filho da palavra. Você se torna noiva palavra. Então você não tem uma digestão espiritual para digerir um dogma, um credo, venha de quem vier. Você pode amar a pessoa, respeitar a pessoa, mas você não consegue comer aquela mistura de palavra com ideia de homem, de palavra com interpretação de homem. Não tem como. Aleluia. Vocês estão entendendo? E vocês podem crer nisto? Amém. Aleluia. Eu quero ver vocês, mas pegando junto. Pegando junto com essa palavra. Ficaram um pouquinho fora dos cultos, né? E agora tem que esquentar os motores, né? Vamos começar a esquentar os motores. Lembra onde paramos quando tudo começou? É verdade. Lembra a linha que nós vínhamos? É verdade. Vinha numa linha gostosa, não vinha? Sobre a eficácia do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Essa igreja precisa do Espírito Santo. O verdadeiro ministro, ele leva a igreja ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo o prazer da igreja. Amém. Aleluia. Oh, sim, aquele óleo que derramava, aquela unção. É como o orvalho de Hermon. Se você pode pesquisar e ver o Monte Hermon ali, na Palestina. É uma cadeia de montes, um perto do outro. Mas o Monte Hermon, ele é mais alto, se destaca. Aleluia. E no inverno aquilo fica coberto de neve. Ao ponto que hoje eles têm lá escolas que treinam os alunos para esquiar na neve, e é o lugar predileto dos judeus passar as férias de inverno. É lá em cima nas montanhas, nesses lugares que tem parques e coisas. Aleluia! Coberto pela neve. Vê que coisa! Todos sabem que lá tem o Rio Jordão. Mas sabia você onde é a nascente do Rio Jordão? E é um rio que nunca falta água. Mesmo segundo que eu pesquisei, eles têm apenas 4 meses por ano que chove. E o resto dos meses não chove. E, no entanto, não falta água no Rio Jordão. Porque ele é formado por 3 outros rios que descem dessas montanhas. E se forma o Rio Jordão. E quando essa neve começa a derreter, ela abastece o Rio Jordão, ela abastece o vale, é como o orvalho de Hermon, que desce os montes Sião. E a chuva é vida, a chuva sem água ninguém vive. Por isso Davi falou isto, porque ele viveu lá, ele sabia o valor do Monte Hermon, o valor deste orvalho, o significado disso para eles na vida natural. E ele aplicou isto na vida espiritual. Assim é a união. É como o orvalho de Hermon, que vem e nos umedece. Às vezes estamos tão secos espiritualmente. E ele vem e nos umedece. E aí nós começamos a ter coragem de dizer aleluia, de dizer glória a Deus, de dizer amém. Começamos a ficar umedecidos e começamos a dar água ao Espírito Santo. Nós começamos a fazer como Rebeca, deu água para os camelos. Sim, para os camelos, aquela besta que é um poder que iria levar ela sobre os lombos ao encontro de Isaac. O profeta diz, quando você dá amém, quando você dá aleluia, você está dando água ao Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que vai levar você no arrebatamento. Amém. Aleluia.
Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O profeta disse, companheirismo. O que é companheirismo? É dois no mesmo barco. Se os dois estão no mesmo barco, os dois estão indo para o mesmo lado. Não tem como dois no mesmo barco, um rema para cima e outro rema para baixo. Um rema para cima e outro rema para baixo. E aí o barco não vai para lá e nem para cá. E não querendo comparar, mas já comparando aquele desenho dos dois burrinhos amarrados e um monte de capim aqui e o outro ali. E os burrinhos com fome olhar 2 montões de capim. E então o burrinho de cá pulou nesse monte e o outro puxou para esse aqui. E ficaram fazendo força e suando. E não conseguiam porque a corda era curta. Nenhum podia chegar. E aí um fazia força, conseguia chegar perto. O outro, não, e puxava para cá. Assim ficam as pessoas. E nenhum dos dois comiam. Até que mesmo sendo burrinhos, eles foram sábios. Eles tiveram um entendimento. Nós vamos ter que se unir. Se nós quer comer, se nós quer matar a fome, esse capim está delicioso e é tudo que precisamos. E se nós quiser comer, nós vamos ter que se unir. Nós vamos ter que parar de medir força. Nós vamos ter que parar de orgulho entre nós. Nós vamos ter que passar por cima. Porque nós estamos perecendo. Nós vamos ficar aqui até que hora desse jeito? Nós temos que salvar nossa casa, nossa vida. É isso que precisamos. É simples, mas é a verdade. Então um se virou, tomou a iniciativa, tem que ter alguém para dar o primeiro passo, para tomar a iniciativa. Se virou e vieram os dois, e se virou e veio no outro, pronto, agora pode deitar na sombra. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus, que coisa! Você já pensou que se o povo que se chama pelo meu nome se unisse? Você já pensou que se esse povo da mensagem deixasse suas interpretações, suas cerquinhas, suas bobagens, que não passam de bobagem, e se unissem? Nós traria o arrebatamento. Nós traria o arrebatamento. O arrebatamento aconteceria. Quanto tempo se perde quando não se une? Analise você, a sua vida, o seu lar. Analise. Quanto tempo se perde quando não se une? Mas quando dois se unem para um propósito, aquilo vai ser feito. Mas às vezes o tal do orgulho não quer admitir que a ideia do outro é boa. O marido, às vezes, porque ele é o cabeça do lar, não quer admitir que a ideia da esposa é a saída. Mas ele não quer admitir. E aí, então o lar perece. Lembram a mensagem, a tempestade que se aproxima? Aquele homem cabeçudo, teimoso, não quis sair com a sua família. E vinha uma grande inundação, e ele não quis arredar, não quis sair. E ficou. E a inundação veio, e as águas subiram, e as serpentes começaram a procurar um lugar seco, porque você sabe que as cobras, elas nadam, às vezes elas nadam enroladinha, você acha que é um esterco de boi, e é uma cobra descendo devagarinho na correnteza, e o primeiro lugar seguro que ela tem seco, ela sobe. Então, ele subiu para o giral com a mulher e os filhos, mas as cobras viram aquele lugar como opção. Porém, foi tarde. Aquela mulher tentando matar cobras com o pé, mas foi picada. Seus filhos foram picados e todos pereceram. Eu não quero ser assim, né? Tão trazer pânico. Chega de pânico, chega o coronavírus, está dando pânico, né? Não é verdade? Mas a gente tem que enfatizar. Alguém tem que
tomar uma decisão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é fácil, irmão. Analise por você na sua casa. É fácil união? É fácil? Aí imagine um grupo de irmãos. Imagine o que passa um ministro para manter todos unidos. Para manter os obreiros todos unidos. Porque quando a igreja pode olhar e ver que o quadro ministerial, os obreiros, o pastor, é tudo como um só homem, então a igreja se sente mais segura. E esse ministério pode abençoar a igreja. Mas se um tem uma ideia diferente, já divide o rebanho. Divide as opiniões. Eu prefiro ouvir o fulano do que ouvir o ciclano. Nós não podemos ter isso aqui. Independente do obreiro que ocupa a plataforma. Nós não podemos ter essas coisas aqui. Eu tenho que ensinar. Aleluia. Olha, o diabo sabe que a união faz a força. Não é? E ele precisa disto para levar avante seus planos. E a igreja precisa disto para levar avante a obra do Espírito Santo. Eu não me importo com o tamanho da igreja. O que eu busco é a união. Como eu disse uma vez para um músico profissional, eu disse, eu não julgo um músico, em primeiro lugar, que vem tocar na minha igreja, no meu ministério, eu não julgo ele, primeiramente, pela capacidade profissional musical, mas pelo espírito que ele tem. Se ele está num bom espírito, se ele é um cristão, tem um bom espírito, ainda que ele não seja um grande profissional, eu posso contar muito mais com ele do que com um grande profissional e que não tem um bom espírito. Porque o ministério, a igreja, a obra de Deus, o assunto aqui dentro é questão de espírito. Amém. Guarde bem isso. É questão de estarmos todos no mesmo espírito. Amém. Todos sabemos que quando a coisa racha, muitos estragos acontecem. Muitas cicatrizes, feridas ficam. É verdade, Senhor. Quando um casal separa, quantas coisas ruins, quantas lembranças, quantas feridas. Os filhos, se tem filhos, como fica? O impacto daquela notícia de separação adoece os pais, os velhos e todos. Irmão, eu não quero mexer no passado, na vida de ninguém, mas eu tenho que dizer isto, para você ver o valor da união. Eu sei que às vezes é tão difícil se unir em certas circunstâncias, às vezes não encaixa, tem circunstâncias acontecem que termina dando um racha. Quando a coisa não tem o mesmo objetivo, o mesmo espírito. Aí é um assunto, é um detalhe à parte. Mas quando temos o mesmo espírito e pequenas coisas que podemos mudar, por que não vamos mudar? Aleluia! E quando um lado não quer, não adianta o outro querer. Tem esse lado também. Quando um não quer, você pode presentear ele com flores de ouro todos os dias, de prata. Ele não quer. Verdade. Entende? Você entendeu, irmão? É verdade que a união é eficaz e ela é importante. Mas você não vai conseguir implantar essa união com todo mundo. É as aves da mesma plumagem. É isso que eu estou tentando dizer. Amém? Amém. Aleluia! Eu já vou concluir, irmãos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa,
E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado. Isso não é fofoca. Foi comunicado, estava acontecendo. É uma comunicação. Paulo tinha que saber disto. Não é que os irmãos foram lá fazer fofoca. Fofoca é quando já tem acréscimo, quando já está contando em coisas que não são reais, que não são verdadeiras, de segunda mão. Mas quando algo está acontecendo, me foi comunicado pelos da família de Cloe. Coitado do irmão Cloe agora, né? Que há contendas entre vós. Quero dizer isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí ele pergunta, está Cristo, porém, dividido? Aí ele pergunta, foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Sabe o que está acontecendo? As pessoas estão botando mais ênfase, mais amor e devoção no vaso do que naquele que usa o vaso. E então as pessoas se apegam a uma personalidade, se apegam ao ministro tal. E aí aquele ministro tal sai da palavra e arrasta eles tudo. E eles podem estar vendo que o barco está indo a pique e eles não desgrudam. Eles não desgrudam da velha congregação, porque afinal de contas já estão ali há tanto tempo. E eles ficam agarrados nos carinhos, nos afetos, nas amizades. Porventura, quem foi crucificado por nós? E, vê, o irmão Bran, ele nunca disse, estejam agarrados em mim, me sigam, olhem para mim. Precisa coragem para pregar isso, mas todo homem que tem o Espírito Santo vai pregar isso para a sua igreja. E aí, irmãos, você vai entender agora por que eu disse que nem sempre vai conseguir-se uma união completa como é desejada. Porque se esse cabeça é doente, ele deixa todo o rebanho doente. Ele infecta o rebanho com aquele pensamento. É nós, e nós, e nós, e nós, e nós. E se um irmão se levanta e diz, eu não quero estar nisso, ele já não é visto igualmente. Antes era o irmão fulano, antes era uma bênção, antes era um dos nossos. Mas se ele se levanta e se posiciona pela palavra, ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo outro. Eu estou pregando a união bíblica. Eu estou pregando a união que o irmão Bran pregou. Não estou pregando união em torno de um sistema. E lá entrou esse espírito. Vê como o diabo é sorrateiro? Ele une o exército dele e quer desunir o exército de Cristo. Aí ele começa a colocar pensamentos, ideias. E aí começaram os irmãos. Eu prefiro Paulo. Oh, porque Paulo, hein? Oh, Chico, me arrepia todo. Dá até vontade de falar língua estranha quando eu falo em Paulo. Aí o outro, peraí. Paulo até perseguiu a igreja. Paulo até ajudou, consentiu na morte de Estevão. Eu prefiro Pedro. Pedro é dos apóstolos primeiro. Pedro, Deus deu a chave do reino para ele. Pedro teve a revelação. Pedro é muito maior do que Paulo. Aí o outro se levanta, mas tu esqueceu que Pedro negou Jesus? Esqueceu que ele negou Jesus, que ele covarde? E aí começa. E aí já sai 4 igrejas, uma de Pedro, uma de Paulo, uma de João, uma de Apolo, 4 igrejas. É bem assim. Não é o que acontece no mundo hoje? É verdade. Hein? Não é o que acontece no mundo hoje? Então você tem que ter uma palavra para mostrar a verdade para as pessoas. Oh, meu Deus.
Quando começa a ficar bom, você tem que tentar encerrar, né? Aí Paulo disse, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Daqui a pouco estão lá batizando em nome de Paulo. Daqui a pouco é o William Brandt, o William Brandt, o William Brandt, o William Brandt, o William Brandt. O William Brandt tem o seu lugar, meu querido. Mas o nosso Salvador é Jesus. Foi Jesus que morreu por nós. Foi Jesus que quis colocar o quintuplo de Efésios sobre a igreja. E entre eles está o William Brandt. E entre eles está Paulo. E entre eles está outros profetas. E entre eles está pastores evangelistas. Foi Jesus. Amém. O anjo forte de Apocalipse 10:1. Aquilo lá é Cristo. Não é o irmão Brandt. O irmão Brandt se encaixa no versículo 7. É verdade. O anjo de Apocalipse 10:1 é Cristo, que trouxe a revelação para o anjo de Apocalipse 10:7, que é o profeta. Amém. Tem espírito mais nojento na mensagem do que esse fanatismo em torno de um irmão Brandt? E que faz muitos denominacionais querer distância de nós. Mas o irmão Brandt não ensinou isso. É verdade. Você não vê isso no irmão Brandt. Amém. Eu estou falando isso porque isso tem desunido o povo de Deus. E aí até conta-se uma história, não sei se é real. O irmão ficou em apuros com o carro estragado na beira da estrada e tentando arrumar o pneu, parece que foi ou algo assim, e não estava conseguindo. E em vez de ele dizer, em meu desespero, me ajuda, Jesus, por favor, ele terminou dizendo, me ajuda, irmão Brandt. Me ajuda, irmão Brandt. Até tem uma brincadeira com isto. Porque o cara fala tanto em irmão Brandt, fala mais em irmão Brandt do que em Jesus. Meu Deus. Eu estou botando as coisas no centro. Amém. Se nós quisermos união, só tem um caminho para traçar união. E esse é, na 100% palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aqui na mensagem de companheirismo, parágrafo 43. Agora temos tentado então, educar as pessoas para ter companheirismo. Não há maneira de educar as pessoas para terem companheirismo. Você vai bem mais longe o tempo todo. Passa os limites, né? A igreja perdeu a sua primogenitura quando ela adotou a educação em vez da salvação, para tentar levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Eles tentaram denominar para fazer companheirismo. Você não pode fazer isto, porque você traça uma linha de divisa e tira o outro companheiro fora. Você não pode fazer isso. Não existe maneira para ter companheirismo nas denominações. Você nunca será capaz de fazer isso, porque cada denominação, reticência. No 44, ele disse, esse concílio mundial de igrejas, ora, eles estão lutando consigo mesmos, eles estão cortando suas gargantas. Como pode alguma vez ter companheirismo quando as pessoas ali não creem em Deus, infiéis e tudo mais? Como você pode? Jesus diz, como pode dois andarem juntos, a não ser que estejam de acordo? Como pode você fazer isso? Há somente uma maneira pela qual você pode andar com um homem. Esta é quando você concorda com ele. Então, como você irá cortar com as denominações e assim por diante e fazer um acordo quando um está separado do outro? E mesmo assim, Deus quer que tenhamos companheirismo. Há algo em nós que nos leva a fazer companheirismo. Um homem sempre quis isto, mas ele sempre tentou realizar através de seu próprio conhecimento,
de como trazê-lo, e ele nunca será capaz de fazê-lo. Há somente um lugar de genuíno companheirismo, e este é sob o sangue derramado do inocente. E esta é a única maneira pela qual podemos ter isto. Vamos ter companheirismo com cada igreja, que seja luterana, seja toda a igreja, fosse batista ou as demais, poderíamos ter companheirismo sobre os direitos denominacionais, mas nós que lemos a Bíblia, sabemos que estas coisas fazem discordar. Porque cada um tem a sua ideia formada. Por isso Deus deu uma mensagem. E a vindicou com a coluna de fogo. E se nós fizermos o que Paulo disse, que todos digais uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. E se fizermos isto, nós seremos todos iguais. Não haverá entre nós. Agora, eu não estou pregando querendo salvar o mundo. Eu estou pregando para a minha igreja. Estou pregando para vocês. Expondo para vocês a palavra. Expondo para vocês aquilo que o profeta nos trouxe. E se isso tem funcionado para mim, já são quase 40 anos que tem funcionado. E nunca ninguém, em todo esse tempo, me viu oscilante ou desanimado. Sempre bem firmado e sabendo aquilo que estou perseguindo. Aleluia! Vai dizer que não é bom o companheirismo. Vai dizer que não é bom os irmãos tudo unido. Coisa linda, né? Uma família se reunir e nenhum irmão ter nada com o outro. Mas esse é o maior problema do mundo hoje. Mas que nós que somos batizados com o Espírito Santo, nós que cremos no Evangelho, nós que cremos na mensagem da hora, nós que temos um profeta e honramos na qualidade de profeta, nós não temos por que estarmos desunidos. Eu digo isso à igreja local. Se outros que verem, ouvirem, quiserem adotar, amém. Mas se tão somente conseguirmos com que esse pequeno grupo permaneça unido, seja cada dia mais unido, o diabo sempre vai ter alguém para colocar seus cunhos. E o diabo sempre vai tentar entrar, e ele não entra nunca pela porta. Ele vai entrar pela janela, pelo telhado. Ele vai tentar entrar para colocar sua ideia. E você pode observar, quando algo te separa dos demais, ou te separa do teu líder espiritual, é porque é uma cunha. Você tem que desconfiar disto. Porque se o teu pastor é um homem de Deus, você não tem dúvidas que ele é, e que ele caminha com você dentro da palavra, qualquer coisa que venha colocar um ponto de interrogação sobre as atitudes dele, sobre o posicionamento dele, sobre como ele está fazendo, você tem que desconfiar. Que isso é uma cunha para afastar você dele, para você ficar mais vulnerável, para se tornar presa de um espírito. Não se afaste do bando, né? Não se afaste do grupo. Fique com o grupo de cristãos, do corpo de Cristo, a igreja na terra. Isso que eu quero dizer. Aleluia. Oh, estou pregando com amor isso para vocês. Não é para atingir A ou B ou C, não. Deus é testemunha que isso veio no meu coração durante a semana. Essa união, ó, quão bom e quão suave é. Que quando tem desunião, dissensão, é como um rosnado rodeando o tabernáculo. O Espírito Santo se afasta. Quando tem isso no seio da igreja, aquele rosnado, aquele clima. Até para você olhar, pregar, é difícil.
por mais tarimbado que você seja, como ministro, como pregador, que você tenta até disfarçar um pouquinho, para conseguir uma atmosfera melhor, um resultado melhor, mas é difícil. Coisa boa é você poder olhar dentro do olho do seu irmão. Você poder olhar dentro do olho da igreja. A igreja poder olhar dentro do seu olho. Você não está escondendo nada. Aleluia! Isso é remédio, isso é cura. Que Deus possa abençoar sua vida. Oh, meu Deus, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aleluia. A Bíblia está falando, os irmãos vivam em união. Irmãos da mesma fé. Lá no céu não tem quartinho dividido, separado. O irmão Branco esteve lá, não viu isso. Lá no céu não tem, eu vou ficar no meu quadrado. Não tem. É tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. As diferenças vão ter que ficar aqui, ó. É verdade. Isso é verdade. Se eu tenho diferença contigo, irmão, eu tenho que te abraçar, correr contigo para o altar. E deixar isso aqui no altar. Você já notou que depois de um acerto, até o chimarrão fica mais gostoso? Pastor, não pode falar em chimarrão agora, é proibido tomar. Lá em casa não é, não. O almoço fica mais gostoso. Você senta ali olhando para aquele irmão, para aquela irmã. Quanto tempo perdido? Eu sei que existem situações, oxalá que todos você saiba ouvir isso e aplicar isso, entendeu, pastor? Existem situações que não tem como. Às vezes o outro lado pende para um lado depravados, pervertido. Não é isso que eu estou falando. Que fica realmente difícil. Por mais que o irmão Branco tentou ter companheirismo, mas eles colocaram ele para fora. Então nós temos que saber, quando não te querem mais, não tem jeito, siga teu caminho. A Bíblia diz, se possível, tenha espaço com todos. Se possível. Às vezes a pessoa não quer ter paz contigo, deixa ela. Tenha o teu coração limpo, deixa ela. Na medida do possível. Você consegue fazer isso, irmão? Consegue? Aleluia. Se não consegue, vai lutando, vai indo. Você vai conseguir. Amém. Se eu que era um birrento, como sempre fui um birrento, consigo, com a graça de Deus, Deus pode mudar um birrento que nem eu, Ele muda você também, qualquer um de nós que precisar. Vamos colocar em pé, por favor. Apenas uma oração após essa palavra. Nosso Deus e nosso Pai, o meu objetivo com essa mensagem não é ferir, atacar ninguém, não. Seria ridículo eu pregar sobre união e usar desse tema para ferir o meu irmão. Não tenho isso no meu coração. Eu não tenho nenhum irmão como meu inimigo. Meu inimigo é o diabo. E é ele que separa os irmãos, é ele que separa os grupos, é ele que divide as famílias. Porém, eu estou trazendo uma mensagem que seja como um óleo ungindo os pensamentos, os corações, para que toda a igreja possa estar unida e nós possamos sair por aquelas portas fortalecidos. E quando nós vermos esse tipo de coisas lá fora, nós saber lidar com elas, sem sermos afetados, sem perder nossa paz, sem perder o nosso foco. Eu peço, Pai, isto por mim e por toda esta igreja. Agora que vamos ler Tua palavra e vamos caminhar para a ceia, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.